Olá, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente ainda está comemorando o aniversário do Ministério Eu Decido Ser Feliz. Hoje ainda é um programa de aniversário, hoje tem o quadro Eu Decido Ser Feliz. Mas mais do que falar do Eu Decido Ser Feliz, mais do que trazer a pastora Bruna para falar aqui para vocês, hoje a gente quis fazer algo diferente. A gente quis mostrar os frutos desse ministério. Hoje o testemunho que a gente vai contar aqui é de uma mulher usada por Deus, uma serva do Senhor, que já estava na caminhada com o Senhor há muito tempo e que quando teve esse encontro com o Senhor de uma forma mais profunda, através do ministério Eu Decido Ser Feliz, teve realmente a vida transformada. A gente acha que muitas vezes por já sermos crentes, por já sermos cristãos, por já estarmos na caminhada, a gente não vai ter problema, as lutas vão ser fáceis, a gente vai passar por tudo e nem sempre é assim. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje vai te mostrar justamente isso, que mesmo sendo servo do Senhor, nós temos problemas, mas que dá para vencer, porque com o Senhor você tem a garantia de que no final vai dar certo. E é isso que a gente vai te mostrar aqui hoje. Um dos muitos frutos do ministério Eu Decido Ser Feliz. Para isso, a gente vai entrevistar hoje a Vanessa Castro. A Vanessa é advogada, coach, amiga e é uma honra ter você aqui, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. É uma honra também, te agradeço, né, pelo convite. Fiquei muito feliz. Amém. Vanessa, como eu falei no início, você é uma advogada com anos de carreira, é uma advogada conhecida aqui na cidade, conceituada, sempre desenvolveu um bom trabalho. Agora você tem também a formação em coach, que abriu de forma assim assustadora o leque de possibilidades na sua vida para ajudar outras pessoas também, né? Mas por determinadas situações que aconteceram na sua vida, ainda que isso não fosse externalizado, você estava vivendo um deserto, não é isso? Eu não entendia, né, na época o que era. Eu sabia que tava tudo assim muito ruim e eu demorei um tempo para entender o porquê e como que eu ia fazer. E depois eu consegui identificar quando começou, por que eu estava daquele jeito. E foi quando eu busquei ajuda. Quando uma mulher bem-sucedida como você, bonita, nova, inteligente, as pessoas esperam que você não tenha problema. Você é perfeita, você está na igreja, está tudo certo, sua família é linda, você tem um marido super legal, uma filha maravilhosa. As pessoas esperam que, de forma alguma, os problemas cheguem até você, né? É verdade. Só que isso não é uma realidade. E o que aconteceu? Você falou aí que agora você consegue identificar quando começou. O que aconteceu que as coisas começaram, que você sentiu que estava alguma coisa errada? O problema parte bem por aí mesmo, né? Que aí as pessoas olham e falam assim, ela não tem nada, então não preciso nem te perguntar como é que tá, que eu tô vendo que ela tá bem, né? E isso me fez demorar mais ainda no meu processo. Eu entrei num processo depressivo muito forte. E eu consegui ver que isso foi após o falecimento da minha mãe. Eu perdi minha mãe há 2 anos atrás. Ela teve câncer e ela morreu assim muito rápido. Foi uma morte muito sofrida para a gente, porque ela estava ainda muito nova. E a gente não esperava aquilo. E aí eu sofri muito com aquilo, porque eu tenho 2 irmãos, homens, eles participaram, né, ajudou muito. Mas como eu sou a única mulher, eu fiquei muito tempo do lado dela, ali, cuidando. E eu orei muito por ela, nós oramos muito por ela, a gente buscou ajuda em muitos, né? Todas as pessoas que podiam nos ajudar, a gente pediu ajuda em oração. E eu estava num processo de crescimento também dentro da igreja. E aquilo ali me frustrou quando ela faleceu. Você acreditava na cura? Eu acreditava na cura. A gente não achava que ela fosse morrer, e a gente achava que Deus ia atender a nossa oração. Ele atende, né, do jeito que às vezes a gente não entende. Sim. E aí na hora eu não entendi. Mas logo de cara você conseguiu identificar isso? Não, de cara eu consegui fazer tudo, eu fiquei uns 3 meses assim muito bem, muito forte, ajudando meu pai, cuidando das coisas, né, dela. E aí depois eu fui decaindo com o passar do tempo.
eu via que aquilo estava me entristecendo. Eu passava na frente do hospital, eu queria entrar no hospital para vê-la, né? E aí aquilo foi mexendo muito comigo e foi me afastando. E o fato de eu já sou mais introvertida. Então eu fui me afastando das pessoas que poderiam talvez estar me dando algum socorro. E aí eu não conseguia identificar que aquilo ali era uma tristeza, né, devido a isso. Eu achei que eu estava decaindo e eu não conseguia identificar isso. E aí eu não conseguia falar disso, porque eu não sabia o que era. E aí eu fiquei muito revoltada. Eu entrei numa fase de revolta mesmo, assim, com Deus, uma coisa interna, uma luta interna minha. E você nunca externalizou isso? Não. Mas o que você questionava? Você questionava Deus? Eu questionava Deus? Deus. Eu falava, Deus, por que aconteceu dessa forma? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu não conseguia ver lição na morte. E aí eu não conseguia. E isso me paralisou por completo, porque eu já tinha parado de trabalhar para cuidar dela. Eu não estava bem emocionalmente, então eu decidi me afastar do meu trabalho para cuidar dela. E depois, com o passar do tempo, eu fiquei mais ou menos um ano assim, aquilo foi me afetando, né? Eu não queria mais me cuidar, não queria fazer a unha, não queria cuidar, coisas de mulher, não queria. E isso foi me afetando. E aí um dia eu vi que eu olhei para os lados assim e falei assim, gente, minha casa está limpa, mas a minha casa está uma bagunça. Do jeito que está a minha cabeça, está a minha casa. E eu já tinha tido um contato com o coaching. E aí eu falei assim, eu vou dar uma faxina nessa casa e vou aproveitar e vou fazer uma faxina emocional também. Mas nisso já tinha entrado os vídeos da Bruna, né? Porque eu conheci a Bruna um tempo atrás. Como que você conheceu a pastora Bruna? Foi antes do ministério? Você se Foi conheceram, antes do né? ministério Eu Decido Ser Feliz. Eu conheci ela, um dia eu conheci ela no Bucafé, estava ela e o pastor Thales, e aí eu tinha um serviço de consultorias para a igreja, né? De direito eclesiástico. E aí eu ofereci esse serviço para ela e tal, a gente conversou ali muito rapidamente. E aí depois eu tive um contato maior com ela através de você, não sei se você lembra. Eu não lembrava, quando você me contou é que eu falei, é verdade, eu não lembrava. E aí você falou comigo assim, eu vou entrevistar a pastora Bruna hoje. E eu falei assim, eu posso ouvir a entrevista, você lembra? Lembro. E aí eu fiquei lá quietinha ouvindo a entrevista, que eu fiquei querendo saber mais dela, porque é uma ligação espiritual, né? A gente às vezes não entende. E é engraçado isso, porque eu nunca nem te falei isso, vou falar aqui agora. Mas eu gostava que a Vanessa fosse comigo nos lugares, que ela estivesse comigo nos lugares, porque eu queria ser igual a Vanessa, eu queria ter a força da Vanessa, sabe? Eu queria ter... Você vê como é que são as coisas. Sim, eu queria né? ser como a Vanessa era. Então, quando você estava do meu lado, eu me sentia segura, entende? É muito... É Deus mesmo, né? E eu gostei da entrevista que ela deu, ela falou a questão dos abusos sofridos e tal, e ali estava nascendo o ministério dela. E aí, depois de um certo tempo, eu não sei quanto tempo depois, ela começou a postar vídeos no YouTube, e eu achava o máximo, né, que eu já admirava ela e tal, então eu gostava de receber, eu sentia que aquilo ali era uma atenção que ela me dava. E aí eu gostava quando ela me mandava aquilo. Às vezes eu estava lá mal naquele dia e ela mandava e aquele vídeo me dava me trazia à tona, assim, eu conseguia respirar, me dava força. Dava um alívio, eu não tinha vontade mais de aprender, eu não tinha vontade de ler, eu não tinha vontade de orar. E isso vai enfraquecendo a gente, né, E acaba Carol? enfraquecendo todas as áreas, né, como você falou. Porque Deus é a força, Deus é a nossa vida. Então eu parei de respirar essa vida. E aí eu me sentia aprisionada. E aí depois eu consegui identificar que isso era uma prisão espiritual, né? E aí eu fiz a oração mesmo de libertação para aquele sentimento que eu estava tendo, de paralisação, né? E foi quando eu decidi acompanhá-la, né? Eu estava me sentindo muito amparada
E eu Quando reconheci você decidiu ser nela, feliz. quando eu decidi ser feliz, eu reconheci ali naquele ministério uma cura, né? E uma liderança espiritual assim, muito forte, muito bacana o trabalho que eles fazem. Então eu me identifiquei muito com o ministério. E aí você começou, hoje você é uma das integrantes do ministério, né, Sou. Vanessa? Você começou a se envolver mais e aí a sua cura foi vindo? É um processo, né, Carol? Ela foi vindo assim bem rapidamente, né? Então, mas a gente tem que buscar isso todos os dias. Então nós vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho e a gente volta para contar para você que está em casa como que é esse processo da cura, o que aconteceu com a vida da Vanessa. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta aqui com o testemunho da Vanessa Castro, contando o que aconteceu na vida dela quando ela tomou a decisão de ser feliz. Vanessa, e quando você realmente tomou essa decisão, que você começou a se aprofundar mais nessa busca dessa sua cura, dessa transformação, realmente as coisas começaram a acontecer, né? Eu falei para você, né, antes que é um processo, então Sim. tem que ser uma constante. E o que eu senti no Eu Decido Ser Feliz é que ele me ajudou a desenvolver essa vontade, essa fome de Deus, né, que estava paralisada aí. E aí, como se a gente para de comer, a gente morre, eu estava meio que assim também. E aí eu voltei a estudar, voltei a ler, voltei a orar. E eu queria tanto, não é que eu queria ser a Bruna, né? Vamos separar aí para não pegar mal, mas assim, eu admirava ela, então eu gostava, eu queria ter aquilo ali. E aí, uma vez eu gravei um vídeo para ela. Que legal. Aí eu falei assim, olha, uma homenagem para você. E a partir daí eu comecei, eu não achei muito difícil gravar vídeos e eu comecei um trabalho de gravar áudios. E o pessoal gostou muito da minha voz, né? E aí eu comecei a distribuir esses áudios pelo WhatsApp. Então eu fiz 2 audiolivros e eu distribuí eles pelo WhatsApp e todo mundo me ajudou. Então eu tenho notícias assim da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal, de muita gente me manda o WhatsApp porque eu coloquei o meu número nos áudios. Então as pessoas me mandam mensagens até hoje. E eu fico do retorno muito feliz que elas tiveram com eles, né? O quanto elas foram abençoadas com o conteúdo do livro. E aí eu comecei com isso e eu voltei a falar mais na igreja, a desenvolver. Comecei a desenvolver mais rapidamente. Retomou aquele crescimento, né? E não foi só dentro da igreja, né, Vanessa? Outras portas se abriram também. Hoje você é uma coach, né? E como que o coach chegou na sua vida, assim? O coach é uma história, assim, linda, né? Foi no congresso Eu Decido Ser Feliz. Olha só. E aí, na hora que a gente estava lá finalizando, essa moça, que é a Samantha Soto, ela levantou e falou que queria ofertar o processo de coaching para a pastora Bruna. E aí a pastora foi falando disso e todo mundo ficou interessado, né? E aí ela resolveu trazer o treinamento para Sete Lagoas e fez, né, com várias pessoas aqui. A primeira turma de Sete Lagoas foi com todo o pessoal assim que estava ligado à pastora Bruna. Foi muito bacana. E aí depois que você se tornou uma coach, como que você tem feito isso, Vanessa? Porque eu tenho algumas notícias de como está sendo feito o seu trabalho agora, mas eu não sei direitinho como é que é. Explica para mim e para o pessoal de casa o que você tem feito. Porque continuam os áudios, né? Eu sei que porque eu estou lá nas suas listas de transmissão, eu recebo, realmente são muito abençoadores. Mas e aí, você juntou o coach com alguma outra coisa? Nasceu daí um outro desejo de fazer mais alguma coisa? Então, Carol... Tem planos para 2017? Eu falei da organização da casa e não contei o final da história, né? Sim, que você falou que ia fazer uma faxina Isso. em casa. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração. Cada cômodo da casa que eu ia arrumando, o Senhor foi me mostrando áreas da minha vida que estavam precisando ser recicladas.
E aí eu aprendi muito nesse processo. Foi um processo assim espiritual. Não foi uma faxina de se pegar e, lógico que eu peguei e limpei também. Uhum. Mas assim, foi uma coisa espiritual. E o Senhor foi trazendo à tona muitas coisas, coisas que eu precisava esquecer, coisas que eu precisava jogar fora, coisas que eu precisei acrescentar, coisas que eu precisei parar de fazer. E aí foi muito legal, foi muito bom. E através desse processo meu, que isso fez parte da minha cura, eu fiz um treinamento de organização. Uau! E aí ele foi dado através do WhatsApp. Eu montei um treinamento. São módulos, são cursos? Foi o primeiro módulo. Curso. Foi o primeiro módulo de treinamento, né? Organizando a casa e a vida. Em quantos áudios que foi dividido? Ele durou 30 dias. Ele durou 30 dias esse grupo. E aí eu fui passando para o pessoal, né? Com princípios bíblicos. Ele não é só para mulheres cristãs, mas ele possui princípios bíblicos. E aí ele virou assim, virou o carro-chefe, né, da Vanessa, essa questão da organização da casa. Que legal. E isso é uma forma, Vanessa, de abençoar a vida de outras mulheres, né? Sim. Porque nem todas, infelizmente, têm esse dom que você tem de organização. Você que me conhece e tal, que conhece minha casa, sabe que eu sou uma das que não tem esse dom, né? Isso realmente é um dom e é uma forma de ajudar. Para quem não tem isso é uma coisa de outro mundo, conseguir organizar uma casa, conseguir fazer as coisas. E como é que foi o retorno disso no WhatsApp? Nossa, eu recebo tantos feedbacks, porque realmente as mulheres, né? Mas assim, eu também não tinha, né? Eu conseguia manter a bagunça sob equilíbrio ali. E aí, quando você realmente coloca a sua mente em ordem, as suas coisas entram em ordem, né? Então, muitas das vezes a gente reflete através da casa aquilo que a gente é por dentro, né? E isso é muito bacana. E com tudo isso, eu venci tantos obstáculos que uma das coisas que estava me deixando muito triste também era o fato de eu ter engordado muito nesse processo, né? Eu já estava obesa e aí com essa paralisação eu tinha engordado mais 8 quilos e tudo mais. E aí o coach me ajudou também a voltar a querer cuidar de mim, cuidar da minha saúde. E aí eu fiz um treinamento também de coach de emagrecimento e eu perdi 9 quilos. Em 60 dias eu perdi 9 quilos sem atividade física e sem sofrimento. Né? Sem passar só fome, mantendo foco, mantendo foco e me amando e querendo, colocando a visão no futuro, que eu não queria mais ser daquele jeito. Eu não queria ser mais a Vanessa, né? Eu queria ser mesmo essa nova criatura, essa pessoa que é feliz, que é amada, que supera os problemas, que realmente é forte, que ajuda outras pessoas, que desenvolve. Eu não queria ficar paralisada, eu não estava feliz de estar do jeito que eu estava. E hoje você é essa nova Vanessa? Você está em processo de construção eu estou em processo. Nova Vanessa? Estou em processo, mas eu acho assim, todos os dias você tem que buscar e olhar para dentro de você e falar assim, não, hoje eu escolhi ser feliz, hoje eu resolvi me amar, hoje eu resolvi buscar em Deus tudo aquilo que eu preciso, porque é nele que a gente encontra, né? Não é nas coisas, não é nas pessoas. Eu não estou culpando ninguém, porque claro, isso aí, a responsabilidade era totalmente minha. E eu assumi essa responsabilidade, né? E eu fui buscar aquilo que ia me consertar, vamos dizer, que eu estava me sentindo muito mal, totalmente estragada, né? E Vanessa, eu queria que você falasse agora alguma coisa, eu sei que eu estou te pegando assim de improviso, mas eu queria que você falasse alguma coisa disso tudo, deixasse para as pessoas que estão em casa uma mensagem disso tudo que aconteceu com você, sabe? Disso tudo que você passou, principalmente da busca pela mudança, da busca pela melhoria. O que você pode deixar de mensagem para as pessoas que estão em casa? Bom, eu vi com tudo isso que a gente dá muito valor, às vezes, à forma como se morre. E aí eu descobri que o importante não é olhar a forma como se morre, nem quando se morre,
mas a forma como se vive. E viver com qualidade. E uma vida de qualidade a gente só consegue encontrar em Deus. Porque se não tiver Deus no meio, não tem qualidade, não é bom. E aí sim, você consegue superar os problemas, você tem força, você tem esperança, você tem uma previsão de futuro, né? Porque você sabe que Deus está ali do seu lado. E aí você consegue. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E Vanessa, quem quiser ter acesso a esses áudios, pode entrar em contato com a pastora Bruna através do Eu Decido Ser Feliz, ou talvez te localizar pelo Facebook, alguma coisa assim. É possível que as pessoas entrem em contato com você, ou através do próprio ministério Eu Decido Ser Feliz? Pode. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu postei ótimo. Os áudios, né? Então, Vanessa Castro, são o canal com os áudios dos livros que eu gravei. Então, são apenas 2 livros, e eu queria até aproveitar esse momento para deixar bem claro que esses áudios foram gravados com a permissão da editora, porque existem outros casos que as pessoas tiveram que paralisar e tirar os áudios porque não tiveram permissão. Então, eu liguei para a BV Books, queria até agradecer a BV Books pela autorização de ter gravado os livros da Priscila Schreier, que é aquela atriz do Quarto de Guerra. Uhum. Então, é a oração fervente e a resolução de toda mulher. E eles os áudios estão no meu canal, Vanessa Castro. No YouTube. Quem quiser receber pelo WhatsApp, pode me mandar também mensagem, 99... Nossa, deu um branco aqui agora. Não fala não, que eu não sei o meu de cor também não. Esqueci o meu... Mas a pessoa que quiser mandar, pode entrar pelo Face, talvez seja mais fácil, né? Pode, o meu Face, Vanessa Castro Figueiredo, e pode me mandar mensagem que eu... No próprio YouTube também tem um espaço que as pessoas podem deixar mensagem. Ela lembrou. 99811-4471. Vanessa, eu te agradeço muito a participação, a presença. Obrigada. Eu nem vou falar agora, porque a Bruna vive falando das minhas ideias incríveis, mas depois a gente conversa. Eu te agradeço muito a participação. Eu sei que às vezes o nosso tempo aqui é muito reduzido, mas que é importante as pessoas verem que é possível mudar quando a gente toma a decisão de mudar, né? Essa mudança só acontece quando você reconhece quem você é em Cristo. Amém. E aí se posiciona nesse lugar, que é onde eu estou hoje. Que é o lugar da mudança. Que é o lugar da mudança. E aí, com isso, eu espero alcançar muitas outras mulheres, né? Amém. Nessa situação e em outras, que agora eu decido ser feliz. Amém. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já com o quadro Eu Decido Ser Feliz. Oi, gente, a gente está de volta agora com o quadro Eu Decido Ser Feliz. Olha só que eu ganhei no intervalo, tô linda, né? Não vou devolver, não. Ganhei ela no intervalo, olha, é minha, de presente. E aí, para comemorar mais um programa de aniversário do Eu Decido Ser Feliz, hoje a gente está aqui de novo com a pastora Bruna. Oi, pastora! Oi, Carol, você ficou linda com essa camisa. Ai, eu amei, gente. Eu amei aqui, ó, gente, ó, tudo de bom, é presente pra você. Eu fiquei super chateada que no dia do aniversário só eu que não tinha camisa, gente, fiquei toda triste, mas tá bom. Ela faz um drama, gente, mas é assim, tá todo mundo muito acostumado com drama, né? Eu olho pra que câmera. Aqui, ó. Aqui. Ela faz um drama que é assim mesmo. A camisa é sua. Amei, gente. É um presente de Eu Decido Ser Feliz, né? Pra apresentadora mais gata do Aliança com você, Carol. Sou a única, né? E eu tô muito feliz da gente poder estar finalizando um ano, né, e comemorando os devocionais, Eu Decido Ser Feliz, comemorando o ministério, junto com a Aliança com você, que é parceira, né? Sim. Parceria sempre. E hoje eu queria falar sobre vida sentimental, Carol.
Eu acho que vida sentimental tem um peso tão forte na vida do ser humano que é capaz de levantar e também de derrubar muitos corações. Provavelmente você que está me assistindo já deve ter tido alguma decepção amorosa, uma desilusão, algum problema. E fim de ano, Carol, todo mundo fica pensando, fazendo balanço, né? O que deu certo, o que deu errado, o que aconteceu. E eu vejo que a vida sentimental é um eixo que move muitas áreas dos nossos corações. Tanto é que você vai ver que música por aí que fala de vida sentimental bomba. Bomba, né? É o forrozinho... O arrocha, sei lá como chama o negócio. Fala de vida sentimental, o povo fica, assim, muito tocado. E assim, eu vejo que algumas coisas na Bíblia, a gente pode observar justamente nessa área sentimental, para que nós possamos ter essa saúde e conseguirmos ter essas decisões. E lá no livro de João, capítulo 4, fala a respeito de uma mulher. É um texto muito conhecido, bastante difundido, seja em qualquer religião, que fala sobre a mulher adúltera, que é aquela passagem que Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todo mundo, Carol, para se defender, um dia já utilizou essa frase, né? Verdade. Ó, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. É verdade. E aí, eu consegui enxergar na vida dessa mulher situações que tinham a ver com a vida sentimental dela e posições que ela precisou tomar para que ela pudesse ter saúde na vida dela. Eu imagino, gente, a gente precisa entender primeiro o contexto dessa situação, né? Aquela mulher vivia num contexto em que problemas na área conjugal era tido como problemas religiosos e tinham sanções muito fortes, assim. Severas, né? Essa é a palavra. Obrigada, Podia Carol. ser assim hoje ainda, né? É terrível. Ai, meu Deus. Então, ela me desconcentra, gente. Eu vim querendo falar sério, que eu tô toda séria falando. Assunto super sério. Se comporte. Aí, gente, aquilo ali, qualquer problema na área conjugal era tido com sanções severas. Aquela mulher era uma mulher adúltera. E a mulher adúltera naquela época, ela era tida como uma mulher que deveria ser apedrejada, que deveria ser exposta publicamente, que deveria ser excluída e até sofrer perigos de morte. E foi por causa dessas características que a lei impunha na sociedade que os fariseus se acharam no direito de colocar aquela mulher no momento público e perguntar para Jesus, o que nós vamos fazer com essa mulher? Ela foi pega em adultério. Na lei de Moisés, fala que poderíamos apedrejá-la até a morte, porque ela está desmoralizando o contexto familiar da nossa religião, da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, dentro da mente do povo, Carol, estava super certo. Eles estavam cumprindo uma lei. E ali a Bíblia fala que Jesus estava escrevendo na areia, ninguém sabe o que ele estava escrevendo. E Jesus fala assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, todo mundo tinha pecado. Todo mundo tinha probleminha da vida. E aí as pessoas foram deixando aquele lugar, jogando as pedras no chão. E Jesus fala com aquela mulher, para que ela não pecasse mais, que ele também não iria condená-la. E falou com ela, vai, não peques mais. E, muito bacana a história, aquela mulher passou a ser uma seguidora de Jesus, fazer parte do ministério de Jesus. Enfim, né, essa história teve um final feliz. Mas eu fico pensando, Carol, o que leva uma mulher, o que levou aquela mulher a ter essa prática de vida? O porquê que ela se permitiu viver uma vida sentimental com tantos conflitos? Ela era uma conhecedora da lei, ela era uma conhecedora da cultura, da religião. Será que naquela época não tinha nenhum homem solteiro para aquela mulher envolver? Será que tinha que ser como casada? Sabe? Eu tô tentando colocar assim esse tema de uma maneira mais assim suave, porque é muito difícil às vezes a gente falar de vida sentimental de outra pessoa. Cada um conhece o seu coração e tentando analisar o coração daquela mulher, eu fico pensando o porquê que ela se permitiu viver uma vida sentimental daquela forma. E aí hoje eu vejo que talvez aquela mulher fosse uma mulher insegura, aquela mulher fosse uma mulher que apoiava a sua vida emocional na sua vida sentimental. Porque acaba, Carol, que ela ficou refém da vida sentimental dela. Sim. Aquela prática fez com que ela fosse refém, corresse risco até de vida.
Imagina só, aquela mulher inserida naquela cultura, ela sabia o que poderia acontecer com ela se ela fosse descoberta. Então, por que ela quis correr aquele risco? Ainda assim ela arriscou, Isso. né? Por que ela quis correr riscos? Risco de vida. Por que ela se permitiu viver daquela forma? E aí eu vejo que talvez o problema dessa mulher seja o problema de muitas outras mulheres, que coloca justamente na vida sentimental a saúde e o equilíbrio de toda uma vida emocional. Tem muita mulher que fala assim comigo, esse pastor me dá um conselho na minha vida sentimental. Eu preciso que minha vida sentimental fique bem resolvida, porque eu só vou ser feliz se eu for feliz na área sentimental. É como se as outras áreas, Carol, não existissem. É só a vida sentimental, principalmente mulher, né? Sim. Só a vida sentimental. Você vai ver aqui na listinha de fim de ano, tá lá. Qual que é a cabeça da lista? Vida sentimental. O que eu quero resolver pro ano de 2017? Primeira coisa, vida sentimental. Toda mulher assim. E eu vejo que os homens também, os homens são mais camuflados, né? Mas os homens também dão uma despistadinha. Desculpa os homens que estão nos assistindo. Com muito respeito eu digo isso. Mas enfim, o que eu quero dizer hoje, te perguntar, nesse fim de ano, fim desse ano de 2016, em que você tem apoiado sua vida? Será que você tem apoiado sua vida na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar? Porque eu vejo, Carol, que em tudo que nós nos apoiamos, nós nos tornamos reféns. Porque se você se apoia na sua vida sentimental, você acaba se convertendo em um refém da vida sentimental. Por quê? Verdade. Porque se a vida sentimental não for boa, você vai se sentir preso, amargo, triste, enclausurado, ofendido e um monte de coisa. E nas outras áreas também. Nós tivemos o testemunho da Vanessa aqui, que falou assim, poderosamente bem, porque a Vanessa fala muito bem, né, gente? É poderosa, a gente, quando cresce, a gente quer falar igual a Nossa, Vanessa, eu né? quero. Então, assim, ela mostrou alguns apoios que ela tinha na vida dela, que eram conceitos a respeito até de morte. E eu achei que foi muito bacana o que a Vanessa falou, e pegando um gancho aqui, ela nem sabe, a gente pode ter uma outra vez da Vanessa falar aqui sobre morte. Porque às vezes a gente se apega numa idealização do que é ser uma morte saudável. Morte saudável é aquela que você morre dormindo e tudo mais, e tá ótimo. E tem tantas pessoas presas emocionalmente porque não souberam lidar com a morte. E eu acho que o que a Vanessa falou aqui foi muito positivo para muita gente que está escutando, que está vendo essa transmissão aqui, porque talvez você que está em casa está apoiado numa idealização de morte. Nossa, eu perdi o fulano de tal num acidente, eu perdi o fulano de tal numa morte terminal, e tem dificuldade de aceitar isso. E a mensagem que a Vanessa deu foi muito bacana. Você não tem que olhar para como foi. Você tem que olhar para como a pessoa viveu. A pessoa viveu bem. Se apega àquilo que foi bom. E, enfim, eu já tenho pouco tempo, são 4 minutos que está falando aqui no monitor para mim. A minha mensagem hoje é justamente isso. É que nós consigamos, ainda nesse ano de 2016, remover os apoios. Essa mulher correu risco de vida. Ela correu o risco de perder tudo na vida dela. Ela correu o risco de ser exposta como foi, porque tinha talvez o seu apoio na vida sentimental, e ela se tornou refém dessa vida e foi abusada emocionalmente e fisicamente, porque colocou a sua vida em constrangimento nessa área. Né? E a gente vê um outro texto que é em João 8, a mulher samaritana, que também tinha o mesmo problema, era uma mulher que tinha vários casos extraconjugais, mas foi uma mulher que também decidiu ser trabalhada por Jesus, ali naquele papo de sede, Jesus falando que estava com sede, ela falando da onde que podia tirar, ele falando com ela assim, eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Então, assim, no meio daquele papo de sede ali, ela descobre que a verdadeira sede dela poderia ser apoiada em Jesus. Não era um relacionamento, Não era um relacionamento. Todo mundo tem sede de alguma coisa, Carol. Nós temos uma sede interior. E às vezes a gente distribui essa sede em coisas dessa terra. Na vida sentimental, na vida profissional, nas crenças limitantes que a gente tem de como que deve ser morte, como que deve ser aquilo, do nosso jeitinho que a gente acha que tem que ser as coisas. E acaba que isso tudo vai nos frustrando. E a nossa sede, ela vai ser suprida em Jesus. E quando essa mulher, ela reconhece que a sede dela poderia ser suprida em Jesus, ela transforma não só a vida dela, mas de toda uma cidade. Verdade. Você sabe o que eu acho interessante disso, gente? É que a Bíblia fala que Jesus, ele sentiu uma necessidade, ele via uma necessidade de passar por Samaria. Ele sabia que ele precisava conversar com aquela mulher. Sabe por quê, Carol? Porque ele via naquela mulher adúltera uma missionária. Porque através daquele testemunho daquela mulher, a maioria da cidade de Samaria foi alcançada. Todo mundo sabia a vida que aquela mulher levava.
E depois daquele papo de sede ali, eu tô com sede, eu posso te dar água e sede para cá. Com Jesus ali naquele poço, né, naquela cisterna, a vida daquela mulher é mudada. E ela se transforma numa missionária. Ela prega para todo mundo da cidade. E Jesus, ele tem essa qualidade, essa característica de enxergar em nós coisas que nem nós enxergamos nas nossas vidas. Para todo mundo ali, aquela mulher era uma mulher da vida, que tinha uma grande sede, mas uma mulher da vida. Mas Jesus enxergou nela uma missionária. Verdade. E Jesus enxerga em você, que talvez está em casa, cheio de apoio, cheio de muleta na sua vida. Passou um ano de 2016 inteiro refém de marca, refém da moda, refém de pessoas, refém de relacionamento, refém do dinheiro. E Jesus está falando assim hoje, eu tenho uma água que se você provar hoje, você jamais terá sede. E eu consigo enxergar na sua vida algo que nem mesmo você consegue enxergar. Mas se você permitir que eu te dê dessa água, além de você não ter mais sede, você vai proporcionar para outras pessoas uma saciedade que ninguém nunca viu, que ninguém nunca ouviu. Eu posso fazer na sua vida e eu posso fazer na vida de outras pessoas através da sua vida. Então, que você decida ser feliz hoje, como eu, como a Carol, que está de camisa nova aqui hoje, que lindo, como a gente. Vanessa, que falou tão bem a respeito daquilo que aconteceu na vida dela. Ela nos transmitiu uma mensagem poderosa de um posicionamento, de uma outra forma de enxergar, né? De uma outra forma de se apoiar na vida, que é a forma correta, que é a forma de apoiar em Deus. E é isso que nós aqui do Aliança com Você decidimos, nessa reta final de ano, né? Que toda a equipe da TV deseja para você, que você tome o apoio certo da sua vida e decida ser feliz de uma maneira totalmente diferente. E é isso aí, mesmo. Carol. Olha, eu quero agradecer também. Foi meu aniversário domingo. E assim, eu fui muito homenageada. Gente, eu tive um aniversário top, viu, Carol? Olha que de massa. estrela Hollywood. Tá vendo? Meu aniversário tinha que ter sido filmado pela TV. Olha, vocês não percam a oportunidade ano que vem de filmar meu aniversário. E ela nem trouxe bolo pra gente, Ah, gente. eu vou trazer. Nós vamos soprar a vela aqui semana que vem, cara. Eu vou trazer um bolo. Então eu vou trazer um bolo pra mim, tá né, melhorando, gente? gente, esse negócio. E ganhei essa Bíblia da Joyce Meyer. Ai, Muito que chique. linda. E eu tô muito feliz. Eu quero mandar um beijo pra minha família Mevan, minha família espiritual, minha família de sangue também, por tantas homenagens que eu recebi nesse dia. Muito obrigada. Eu, assim, me senti muito amada, me senti top. Isso tudo que eu decidi ser feliz. Amém. Pessoal, e a gente agora, a gente encerra mais um programa em comemoração. Na verdade, agora vai ter mais comemoração, então, já que vai ter bolo semana que vem. Mas a gente encerra o programa hoje falando, eu gostaria de falar pra você, toma decisão, tudo na sua vida é uma decisão, tudo depende de uma escolha, tanto positiva quanto negativa, o resultado depende da sua escolha. Então, decida ser feliz hoje, não espera amanhã não, decide hoje. E eu te espero aqui amanhã com mais um testemunho que vai impactar a sua vida. Até lá. Tchau.